Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Corsini e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como gerar sonhos e projetos. Afinal de contas, como devemos apresentar os nossos sonhos, como devemos buscar um milagre para que os nossos sonhos aconteçam. E é sobre isso que nós vamos falar, então vem, já aproveita e deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve para que você receba também as notificações quando a gente tiver vídeo novo no canal. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história de Ana, uma mulher estéril e que o sonho da vida dela era ter um filho, mas ela não podia. Vamos aprender com Ana como a gente gera os nossos sonhos? Então, bora lá? Quantas mulheres ou quantas pessoas estão aí com seus sonhos estéril? Às vezes, olhamos para a nossa vida e vemos que tem alguma área na nossa vida que está estéril, que não está dando frutos. E isso nos traz amargura do coração, isso nos traz frustração, isso nos traz uma angústia. E a história de Ana, ela é uma história que ela vai trazer para nós uma reflexão de como é importante a gente não desistir dos nossos sonhos. Eu vou fazer uma breve leitura para situar vocês do que eu quero trazer. Ana era casada com Eucana, E Penina tinha filhos, que era a segunda esposa de Eucana, porém Ana não os tinha. E aí no verso 5 de 1 Samuel capítulo 1 fala assim: porém a Ana, Eucana, dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Aqui está contando porque eles subiam para o monte, uma vez por ano, era uma família temente ao Senhor. Eles subiam para o monte e Eucana, que era o esposo de Ana e de Penina, ele ali entregava sacrifícios ao Senhor. E aí ele fala o quê? E ele sempre dava porções a Penina, aos filhos de Penina, mas para Ana ele dava uma parte maior. Por quê? Porque exatamente ele amava demais a Ana e pelo fato de Ana não poder ter filhos. E aí ele fala assim: e assim fazia ele de ano em ano, fazia Eucana. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então ali já está mostrando a frustração. Aqui está mostrando como que Ana estava sofrendo. Porque Penina tinha filhos e sempre ficava cutucando a Ana, irritando a ela, porque ela não tinha filhos. Isso causava para ela choro, lágrima, e isso gerava nela também, fazer com que ela até perdesse o apetite. Só que aí, no verso 8, fala assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aqui eu quero já trazer a primeira reflexão pra gente. Assim como Ana, muitas vezes nós temos sonhos. E sonhos que algumas pessoas, essa irritação que Penina fazia, a gente pode colocar como as dificuldades. Penina, então, era aquela pessoa que estava sempre trazendo, lembrando a Ana que ela não podia, que ela não conseguia, que ela não dava frutos. Na nossa vida, em vários momentos, quando nós temos um sonho, nós vamos encontrar várias Peninas no nosso caminho. Pessoas que não vão acreditar que a gente é capaz de alcançar aquele sonho. E aí vai falar assim: você não consegue. Isso não vai dar certo. Desiste. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para nossa reflexão. Assim como Ana tinha uma Penina, muitas vezes no meu sonho ou no seu sonho nós vamos ter Peninas na nossa vida. E assim muitas vezes nós nos sentimos dor, frustração, angústia, lágrimas, ficamos frustrados, perdemos a vontade até de viver. Olhamos para o sonho e achamos que o Senhor se esqueceu de nós. O mais importante da história, da nossa história, da minha história e da sua história, não é que a nossa videira, a nossa madre esteja estéril, que os nossos sonhos pareçam que não vai dar frutos, não importa o motivo. Importa que existe um Deus, um Senhor, que Ele pode mudar, transformar a realidade das nossas vidas. O segundo ponto é o seguinte: o marido, Eucana, já fala o texto que ele amava a Ana mais do que
tudo. Ele amava mais do que a Penina. Só que, entretanto, olha o que ele fala. Por que choras? Por que não comes? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Quantas vezes quando a gente cisma com alguma coisa na nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, eu quero tanto esse sonho, meu coração queima, mas está tão difícil de alcançar. E as outras pessoas viram para nós e falam assim, olha, é uma forma delas tentarem nos consolar. Ah, deixa isso pra lá, você tá tão bem do jeito que você tá, olha tudo que você tem. Mas o seu coração ainda, muitas vezes, por mais que você tenha gratidão a Deus pelo que você tem, o seu coração arde e queima em conquistar aquele sonho que parece impossível. Ana aprendeu a gerar os sonhos dela, que é o que a gente vai aprender aqui nos próximos versos. Vamos continuar um pouquinho da nossa leitura. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois comeram, beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Então eles estavam no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, não te esqueceres, mas da tuas servas deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Vamos até aqui por enquanto. Terceiro ponto que a gente vai tratar aqui. Ana foi para o templo. Ana, ela colocou no coração dela o seguinte, eu estou chorando, eu estou amargurada, e quando nós temos um sonho, quando a gente tem um sonho muito intenso na nossa vida e que a gente sente que esse sonho está sendo frustrado, a gente chora, a gente sofre, às vezes calada. Mas eu quero te encorajar a fazer como Ana, aprender a gerar esse sonho em oração. Aqui fala que Ana não simplesmente chorou, Ana clamou, ela estava amargurada, ela entregou o seu coração. E quando ela fala, olha que lindo ela fala, o Senhor dos exércitos. Ela está falando o seguinte, olha, Senhor, quando eu falo Senhor dos exércitos, eu estou falando o Senhor que vence todas as batalhas. Hebreus, no capítulo 11, fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Foi isso que Ana fez. Então, o terceiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês na reflexão é, nós precisamos aprender a gerar os nossos sonhos através da nossa fé. Entender que vamos ter que chamar à existência aquilo que não existe. Crer que o Senhor, o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, pode fazer tudo e qualquer coisa para que a gente realize os nossos sonhos. O quarto ponto que eu quero trazer é a nossa reflexão é o quê? É que aqui no verso, vamos ver só o verso aqui, ó. 12, ele fala assim, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Quarto ponto é o tempo. Nós precisamos entender que existe um tempo para todas as coisas. Todos os projetos, todos os nossos sonhos, não importa quais são, eles vão requerer de nós um certo tempo. Em outras versões, fala que Ana demorou-se ali para orar. Ana suplicou, Ana clamou, ela investiu tempo, ela investiu energia, ela investiu a fé. Tudo na nossa vida que nós queremos alcançar, conquistar, precisamos entender que é necessário um determinado tempo. Eclesiastes fala que há tempo para tudo, há tempo de plantar e há tempo de colher. Quando Ana orava, chorava e clamava, ela estava gerando, ela estava plantando a semente da fé no coração dela e também no coração de Deus. Quando Ana estava ali clamando, amargurada, chorando, ela estava plantando uma semente de algo que não existia, mas que ela sabia que Deus podia resolver. É essa reflexão que eu quero trazer para nós. Todos os nossos sonhos precisam ser gerados, primeiro no mundo espiritual, através da nossa fé. Comece então agora a orar por seus projetos, pelos seus sonhos. Fala, Senhor, o que eu preciso aprender para o meu projeto sair do papel? O que eu preciso, em qual direção eu preciso caminhar? Não desista dos seus sonhos. Nós vamos gerar nos nossos sonhos em oração no mundo espiritual, como Ana ensinou.
Às vezes com lágrima, com dor, com amargura, mas é possível sim. Essa gestação, entre aspas, ela acontecer. E ela tem que acontecer primeiro no mundo espiritual, através do nosso clamor e da nossa oração. E aí, fala o seguinte, que Eli, né, o sacerdote, olhando que Ana observou a sua boca, e aí fala no verso 13 assim, ó, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. E Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás embriagada? Aparta-te o vinho de ti. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Mais 2 pontos para a gente aprender. As pessoas, às vezes, quando olharem para mim e para a sua vida, e elas não vão conseguir entender por que você sonha tanto isso. Mas o Senhor sabe. Tem sonhos que o Senhor coloca no nosso coração que Ele queima, Ele arde. Não desista dos seus sonhos. Mesmo que o médico fale assim, você é estéril de fato, como Ana era. Mesmo que as pessoas falem, não tem jeito para o seu sonho, não tem jeito o seu filho sair das drogas, não tem jeito o seu cônjuge melhorar, não tem como essa pessoa sair das drogas, ou o seu cônjuge, o seu casamento ser restaurado, ou você já tá velha, você já não casa mais, você vai ficar solteirona, vai ficar pra titia, ou você nunca vai passar no vestibular, ou você nunca vai ser um empreendedor. Eu quero te falar o que o Senhor colocou no meu coração. As pessoas podem até falar para você desistir dos seus sonhos. Só que o que o Senhor nos ensina com esse texto, através da vida de Ana, é que, mesmo que as pessoas te deem por louco, não desista dos seus sonhos. Seja um louco, mas um louco que é apaixonado por Cristo, que não abre mão de princípios, que não abre mão dos valores que o Senhor tem nos ensinado, mas também que não abre mão dos sonhos que o Senhor colocou no seu e no meu coração. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Talvez o Senhor me trouxe aqui hoje para falar para vocês. E isso serve para mim também. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Sonhos que o próprio Deus colocou no nosso coração. Mesmo que as pessoas nos deem por loucas. Às vezes as pessoas vão falar assim, você é louca. Você nunca vai alcançar isso. Sonhe aqui, ó, põe o pé no chão. Sonhe alto. Sonhe aquilo que arde no seu coração, aquilo que queima no seu coração. Sonhe aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não desista dos seus sonhos. E aí, pra gente continuar, Ana, olha que ponto muito importante aqui. Ana poderia ter falado assim com Eli, com o sacerdote. Porque você nem conhece a minha vida. Ela poderia ter ficado indignada. Mas olha a humildade de Ana, o respeito. Tem coisas que em alguns momentos da nossa vida, o sofrimento e a dor vai ser tão grande que a gente vai querer perder as estribeiras. Não podemos. E Ana fala o quê? Não, Senhor meu. Eu sou apenas uma mulher atribulada. Ela fala, Senhor meu. Ela hora nenhuma insulta o profeta, ela hora nenhuma que fala, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Não, ela continua na humildade dela, no respeito dela. Aí o que acontece? No verso 16 fala assim, ó, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Gente, quando a gente chama a existência o que não existe, como está escrito lá no livro de Hebreus, quando a gente coloca a nossa fé em ação, quando independente do que está acontecendo, da nossa realidade, quando a gente aprende aqui com Ana a não desistir dos nossos sonhos, clamar, orar, entender que Deus pode mudar qualquer realidade. Deus vai dar uma resposta. Olha o que fala aqui, ó. Então respondeu Eli. Eli, o sacerdote Eli, estava representando o Senhor. E olha o que ele fala, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha que tremendo, é isso que eu quero dizer para nós. A gente quando tem um sonho, e esse sonho, né, quando Ana fala que o filho, primeiro ela sabe bem o que ela quer, eu quero um filho homem, um filho varão, e vou dar esse filho para o Senhor. Olha que lindo,
Quando você tem um sonho, assim como Ana, quando você sabe exatamente o que você quer, você não pode desistir, apresenta seu sonho para o Senhor, gera no mundo espiritual a resposta que você quer para esse sonho. Mas Ana, ela alinhou o propósito dela com o propósito de Deus, porque Deus queria um profeta. Samuel vai ungir Saul e Davi, o rei de Israel, lá na frente. Então, um ponto importante também para a gente refletir é, quando Deus me conceder o meu milagre, o que eu vou fazer com isso? Eu vou abençoar vidas. Eu vou ser instrumento, ou esse fruto, ele vai alimentar pessoas. É preciso a gente alinhar o nosso sonho com o propósito de Deus. Por exemplo, eu quero empreender. E o meu propósito em empreender, eu vou ter uma vida boa, mas a minha empresa vai ser uma empresa que vai abençoar, que vai dar emprego para muitas pessoas. E dentro da minha empresa, eu vou ensinar os princípios e os valores de Deus. Eu quero casar. E o meu casamento, eu e meu cônjuge, a minha família, nós vamos ensinar os preceitos do Senhor. E aí, ensinando os preceitos do Senhor, a minha família vai ser uma família abençoada, que vai ter amigos, que vai repassar os ensinamentos para amigos, para outros parentes. Qual é o seu sonho e como esse sonho vai servir ao Senhor nesta geração, nesta vida? E aí, se a gente continuar, os capítulos vai falar que, olha o 18 que fala. E disse ela, não, vou pro 19. O 19 fala assim, ó. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa. E Eucana concebeu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Na verdade, ele fala, o 18 que eu queria ter lido, fala o seguinte: assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando a resposta vem, é porque já está gerado no mundo espiritual. Então o 18 fala que o semblante dela deixa de ser triste e ela come. Naquele momento ali, a resposta dela já tinha sido alcançada. E no 19 fala, ela chega em casa e Eucana concebe então o filho. O filho de Ana, Samuel, foi gerado primeiro no mundo espiritual. E o capítulo 2 do livro de Samuel vai ser o Cântico de Ana, que é maravilhoso. Que eu vou falar só um pouquinho para vocês, fala assim, ó. O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. E se você continuar lendo, você vai ver que lindo é o Cântico de Ana. Então essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Não desiste dos seus sonhos. Alinha os seus sonhos e os seus projetos com um propósito que vai servir ao Senhor. E espere a resposta. Espere. Mesmo que você se sinta desanimado, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de crer que o Deus do milagre, o Deus do impossível, assim como o Senhor fez na vida de Ana, Ele pode fazer na minha e na sua vida. Então um abraço, até a próxima, fique com Deus.